Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre fazer o que ninguém está fazendo e colher o que ninguém está colhendo. Não só de forma objetiva, em relação ao trabalho, em relação às amizades, aos relacionamentos. Sabe quando tá aquela briga, aquela situação complicada, tensa, no grupo de trabalho, ou no grupo de amigos, ou no grupo da família, e você é a única pessoa que entra, intervém e ora pela situação e conversa com um, conversa com outro, e por sua causa as coisas começam a ser resolvidas. Deus entra no problema porque você chama ele para entrar na questão. Um tempo atrás eu ouvi uma pregação e o pastor falou: se você sair do muro e mudar de vida, eu mudo a sua história. Se você estiver disposto a fazer o que ninguém está fazendo, eu vou te fazer viver o que ninguém está vivendo. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque quando a gente fala ninguém e você, é você no meio de um monte de outras pessoas com pensamentos diferentes, às vezes com pensamentos como o seu, mas sem a coragem suficiente para se mexer. A Bíblia fala que Deus nos manda como cordeiros para o meio de lobos, e isso também tem relação com o fato de sermos um povo separado. Imagina, Deus selecionando a gente, levando para um canto. Olha, esse povo meu aqui é diferenciado. Se Ele nos chama a ser um povo diferenciado, a gente precisa ter atitudes que as pessoas não estão tendo mesmo. A gente precisa normalizar isso, o fato da gente fazer coisas que outras pessoas não estão fazendo. Uma das coisas é o que eu estou fazendo agora. Eu sou nutricionista. Eu poderia estar me limitando a fazer o que eu faço como profissional. E tá tudo ok com isso, tem profissionais maravilhosos. Mas Deus me chamou a dar um passo a mais. E eu tô aqui falando dele, associando o que eu acredito que é o impacto que o relacionamento com ele gera no nosso autocuidado. Então, uma pessoa que se sente capaz de dar passos a mais, fazer coisas diferentes do que todo mundo tá fazendo, ela também vai conseguir fazer em relação ao corpo dela. Por exemplo, tá numa festa da empresa, tá todo mundo comendo um monte de coisa, bolo, salgadinho. No lugar onde você trabalha, todo mundo come pão à tarde, come biscoitinho no meio da manhã, e você vai ser a pessoa diferente que vai falar: não vou comer, eu trouxe minha fruta, eu trouxe meu sanduíche. As pessoas vão dizer: a mulher depois dos 40 anos engorda mesmo, isso é normal. A mulher fica com a barriga assim mesmo, fica cheia de celulite. E você, tá, mas eu não vou ficar. Eu vou fazer tudo que eu posso para ter o melhor corpo possível com a idade que eu tenho. E ok. As pessoas normalizam também o fato de, depois de uma determinada idade, as pessoas estarem com colesterol alto, com hipertensas, usando várias medicações, com dores, inflamações, limitações, e você fala: não, comigo não. Toma um remédio para dormir, toma um ansiolítico, um antidepressivo, e você: não, comigo não. Então a gente não tem que aceitar o que a maioria das pessoas está fazendo, porque nós fazemos parte de um povo separado. Deus nos chama para fazer coisas diferentes do que a maioria das pessoas está fazendo. A passagem que mais define a minha vida está em Isaías 52, que fala, vou falar com as minhas palavras, não vou ler a Bíblia agora especificamente, fala: desperta, desperta, sai do meio do povo, sacode-te do pó, tira as cadeias do seu pescoço, veste as suas roupas formosas e ocupa o lugar que eu separei para você. Olha, isso é fantástico. Sair do meio do povo, sair do que a maioria das pessoas está fazendo, está frequentando, o tipo de vida que a maioria das pessoas tem. Sai do meio do povo, acorda, sacode o pó que ficou em você por causa do tempo que você levou nesse lugar. Tira as cadeias de prisão, de comportamento padrão do meio do povo, coloca as roupas formosas, né? Coloca as vestes dignas de quem você é. Isso não diz respeito a coisas físicas, se vestir de roupa bonita, coisas caras, não é isso. É vestir quem você é, sabe? Da honra que você tem, dos princípios, dos valores, de você chegar num lugar e as pessoas valorizarem você pelo que você fala, pelo que você transmite, pelo nó que você desata, como eu falei no início, sabe? Aquela confusão, aquele clima ruim, você chega ali, traz verdade, traz clareza, traz discernimento, conversa com um, conversa com o outro, alinha tudo e as coisas começam a entrar no reino, sabe? O ambiente começa a funcionar de acordo com o reino de Deus nos convida a viver. E tira tudo que fazia parte da sua vida anterior e vai sentar no lugar de honra que eu separei para você. E lugar de honra não é o lugar da gente receber as coisas de Deus, é o lugar de honra porque Deus confiou a nós as missões importantes que Ele tem pra gente cumprir aqui na Terra. É muito honroso Deus fazer isso com a gente. Quando eu tenho um paciente na minha frente, quando eu tenho alunas que entram no meu método de emagrecimento, eu me sinto honrada e com uma grande responsabilidade sobre a vida daquela pessoa, porque Deus confiou aquela vida a mim, aquela área da vida da pessoa a mim. É como se alguém que você respeita, que você considera alguém, entre aspas, grande em alguma área, a pessoa fala: olha, eu vou
Vou colocar essa pessoa aqui do seu lado, para você ensinar ela, para ela estar aí junto com você. Imagina como a gente fala, nossa, que responsabilidade, hein? Que missão que essa pessoa me deu. Eu não posso frustrar, eu não posso falhar. Muitas vezes a gente frustra e falha porque a pessoa cria expectativas sobre nós que infundadas, né? São expectativas da cabeça dela, não necessariamente o que tem a ver com a gente, mas em relação a Deus isso nunca acontece, porque Deus nunca vai pedir que a gente faça alguma coisa que Ele mesmo não nos preparou para fazer. Então tudo que chega à nossa mão, se Deus nos permitiu estar numa situação de briga, de confusão, de desamor, de separação, se Ele nos permitiu ter conhecimento sobre aquilo, não é simplesmente para você saber. Minimamente é para você orar pela situação, mas com certeza Ele quer mais do que isso. Ele quer que você faça alguma coisa por aquilo dali, por aquele momento que você foi inserida. Então, vou terminar falando a mesma coisa que eu comecei. Sai do meio do povo, se propõe a fazer coisas que as pessoas não estão fazendo e você vai viver o que ninguém está vivendo. E a gente precisa normalizar isso, porque normalmente isso causa angústia, causa desconforto, como se tivesse alguma coisa errada da gente querer fazer uma coisa diferente do que tá todo mundo fazendo, mas essa é a questão. É exatamente essa questão. Nós somos a pessoa que Deus quer usar para fazer o que ninguém tá fazendo. Então toma posse disso, começa a colocar isso em prática e honra a Deus com a sua vida, com os dons, talentos, habilidades, seu jeito de ser, todo o nosso jeito, ser mais calado ou ser mais alegre, ou conversar mais, ou pensar, analisar mais as coisas, ou fazer de forma mais detalhada, ou ser mais impetuosa. Todo o nosso jeito de ser, Deus usa dentro de determinadas situações. E ao invés de você se culpar ou reclamar que você é assim, você é assado, que você queria ser desse jeito ou daquele, entenda que é exatamente essas características que você tem que Deus precisa para usar você na situação que Ele te colocou. Ele não erra, Ele não sabe errar. Então, só faz, só obedece, dá o passo, faz o que ninguém tá fazendo, pede orientação, discernimento, clareza a Deus, porque Ele vai te dar. É isso. Um beijo.